Salve, salve meu povo! Everson Souza aqui mais uma vez. E hoje nós iremos falar um pouco do que é e como funciona o marketing digital. A gente vai entender toda a mecânica de funcionamento do marketing digital e a gente vai aprender como funciona todas essas vendas que a gente vê todos os dias acontecendo na internet. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir que você se inscrevesse aqui no canal, que você ative o sininho das notificações para que você possa receber o conteúdo diariamente. De repente você não receba essa aula lá no grupo de mentoria, mas você vai receber a notificação e você vai poder ficar aí avisado das aulas quando elas forem acontecendo, beleza? E para quem caiu de gaiato aqui nesse vídeo, eu tenho um grupo de mentoria gratuita que eu forneço no WhatsApp. Então aqui na descrição tem o link do meu WhatsApp pessoal. Então é só você clicar que você vai falar diretamente comigo e eu vou explicar como que a mentoria funciona, beleza? Mas antes de começar a nossa aula, eu queria explicar aqui para o pessoal do grupo que às vezes vocês não estão entendendo o que está acontecendo lá no grupo quando os alunos enviam as notificações de venda, eles mostram o print de resultado. O que acontece é o seguinte, lá no nosso grupo também tem alunos que já estão mais avançados e eles já utilizam o método que eu ensino. Eles já utilizam o método juntamente com a mentoria. Então, todos os dias eles enviam lá print dos resultados para poder inspirar vocês também e mostrar que o mercado é real, o mercado acontece e eles estão lá na batalha, batalhando todos os dias para poder realizar as vendas e eles acabam mandando lá o resultado. Então, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó. Por exemplo, o rapaz mandou aqui, ó, que tinha feito uma venda, ele mandou lá no grupo. Vamos ver se tem mais algum resultado aqui. Aqui também, essa moça mandou, falando que tinha acabado de realizar uma venda. Que mais? Ah, esse aí é meu filho, gente. Desculpa aí, apareceu. Aqui, ó, a Zaldiné acabou de falar que realizou uma venda. Então, o que acontece? Eles estão mandando lá os resultados, os prints de vendas e estão comemorando juntamente com a gente lá no grupo, beleza? Então, quando vocês verem os resultados lá, não fiquem assustados, é porque eles já estão seguindo o método, já estão seguindo a mentoria e estão conseguindo fazer as vendas. Agora vamos para a nossa aula mesmo, para valer. E o conteúdo que eu trouxe hoje aqui é o que é e como funciona o marketing digital. Eu vou explicar para você como funciona toda a jornada de compra de um potencial cliente, de um lead aqui dentro da internet, beleza? Então, primeiramente, eu vou reforçar aqui o que eu falei na outra aula, que eu fiz uma pergunta. E eu fiz uma pergunta muito simples, que todo mundo que trabalha com marketing digital tem que saber. Se eu perguntar o que é o marketing digital, o que é o marketing digital? A gente tem que ter na ponta da língua isso aí. E eu falei na última aula que o marketing digital é um conjunto de técnicas de comunicação que utiliza o ambiente online para poder divulgar produtos e serviços e realizar as vendas, certo? Então, o marketing digital nada mais é do que isso. É um conjunto de técnicas que, quando aplicadas no ambiente online, ela realiza as vendas. É claro, quem realiza as vendas somos nós, mas a gente utiliza essas técnicas para poder realizar as vendas, beleza? Então nessa aula a gente vai trabalhar com essas técnicas, porque isso aqui nada mais é que o beabá do marketing digital. Se a gente aprender a fazer isso, a gente aprendeu a fazer marketing digital. E se a gente vai aprender a fazer marketing digital, a gente consegue vender qualquer coisa na internet, beleza? Então essa aula é muito importante porque a gente vai aprender basicamente aqui os fundamentos do marketing digital. A gente vai aprender tudo o que a gente tem que saber para poder vender qualquer coisa. Sem isso aqui, a gente não consegue vender. Porque marketing digital, gente, não é pegar o link de afiliado lá, colocar na bio do Instagram e sair fazendo publicação para um monte de gente e achar que vai sair vendendo. Não, não é assim que acontece. Não acontece também se você pegar o link de afiliado e sair mandando direct para um monte de gente no Instagram ou mandando em grupos do WhatsApp. Não é assim que vai acontecer as vendas. Se a gente não combinar essas técnicas aqui, a gente não vai conseguir vender nada. Então, isso aqui é o beabá do marketing digital e é isso que a gente tem que aplicar no nosso dia a dia. É claro que dentro de cada técnica, a gente desmembra
E a gente tem que aplicar outras técnicas. Mas isso aqui é a base, é como se fosse a fundação da nossa casa. Se a gente não fizer isso aqui bem feito, a gente não vai conseguir fazer mais nada na frente bem feito, beleza? Então, o conjunto de técnicas é composto por aquelas 4 ações que eu comentei com vocês na última aula: atração, relacionamento, conversão e análise. Eu deixei aqui especificado também: atração com tráfego, relacionamento com tráfego, conversão com tráfego. Por quê? O tráfego, ele está envolvido em todas as ações. A gente tem que sempre estar fazendo, a gente sempre tem que deixar as nossas páginas, o nosso local de atração visível para que ocorra tráfego nos nossos locais de aproximação com o cliente. Eu vou tentar explicar para vocês da seguinte forma. Vamos dizer que você tem uma loja no shopping, certo? E você tem uma loja e na loja você tem uma fachada lá com o nome da sua loja, com o telefone, e você tem uma vitrine onde você mostra alguns produtos e você está localizado ali no shopping. O quão melhor o ponto é da sua loja no shopping, você terá mais tráfego de pessoas. E quanto maior o tráfego de pessoas no shopping, maior as chances de você realizar uma venda, certo? Vamos dizer que você tem uma loja no cantinho do shopping, onde passa a menor quantidade de pessoas. A sua chance de vender é menor. Na internet acontece a mesma coisa. Quanto mais conteúdo você disponibiliza, maior a sua chance de vendas. Por quê? Você estará em pontos estratégicos, onde o cliente, na hora que ele quiser comprar alguma coisa, ele vai encontrar você. Então, o tráfego nada mais é do que isso. É a quantidade de pessoas que passa pelo seu ponto. O que seria o ponto físico seria o seu ponto na internet. Por exemplo, a quantidade de pessoas que trafega pela sua bio do Instagram, pelo seu feed do seu Instagram. Ou é a quantidade de pessoas que acessam o seu canal do YouTube. Esse é o tráfego. E é isso que a gente precisa fazer que aconteça para que a gente coloque as 4 ações em prática, beleza? Então, falar de tráfego eu vou falar em uma outra aula, porque é uma coisa um pouco mais complexa e a gente precisa de um pouco mais de tempo para falar sobre tráfego, tá? Então, vamos imaginar aqui na nossa aula que o tráfego ele está acontecendo, tá? E a gente vai aplicar o conjunto de ações, beleza? Então a gente tudo começa pela atração. Tudo começa quando a gente consegue atrair os clientes para o nosso ponto. Seria o nosso outdoor, a nossa fachada. É a nossa fachada, a nossa vitrine que vai atrair o cliente, certo? E é a primeira coisa que a gente tem que fazer. A gente tem que atrair pessoas. Mas que tipo de pessoa? A gente tem que atrair potenciais clientes que a gente chama de leads qualificados. E aí a gente pergunta, mas como atrair esses potenciais clientes, esses leads qualificados? E o que são esses leads qualificados, gente? Eu comentei esses dias porque eu recebi uma oferta para trabalhar para ganhar dinheiro com milhas. Mas essa oferta chegou a mim, sendo que eu sou uma pessoa que eu nunca me interessei por esse assunto. Então, o que acontece? A pessoa que ofereceu para mim, ela não conhece muito bem o potencial cliente dela. Por quê? Ela ofereceu para uma pessoa que não tem interesse nenhum nesse tipo de serviço. Ou seja, ela deu um tiro que ela dificilmente iria acertar, ela dificilmente iria realizar uma venda para mim, porque eu não sou uma pessoa interessada. Então, a gente tem que tentar atrair pessoas, mas a gente tem que tentar atrair pessoas que têm interesse no que a gente está falando, que tem um interesse, um possível interesse no produto que a gente vende. Então a gente pergunta, como a gente vai atrair esses potenciais clientes? Aí que a gente começa a fazer o trabalho nas nossas redes sociais, certo? Então como é que a gente pode... Opa, desculpa, deixa eu voltar aqui que eu quase que ferrei o nosso mapa mental aqui. Então a gente começa aqui, por exemplo, como a gente pode atrair esses leads qualificados. Então, a gente precisa produzir, por exemplo, conteúdo, mas tem que ser um conteúdo estratégico. Tem que ser algo que a gente consiga falar com a pessoa, falar com o nosso potencial cliente. E para isso, a gente precisa conhecer muito bem o nosso
principal cliente, certo? Vamos dizer que eu tenho um vendedor em uma determinada loja de camisa e ele me conhece muito bem. E ele sabe qual o tipo de camisa que eu uso. Então, quando eu for na loja dele, ele já vai saber oferecer o tipo de camisa que eu gosto. É mais ou menos esse pensamento que a gente tem que ter. A gente precisa conhecer o nosso potencial cliente para que a gente ofereça conteúdo e esse conteúdo atraia ele para poder vir até a sua página, para poder vir até o seu YouTube, para ele poder querer se relacionar com você, certo? Então a gente tem que pensar em produzir esse conteúdo estratégico. E como é que a gente faz isso? A gente faz isso com um Instagram de nicho, onde você vai falar de apenas um assunto. Em um Instagram você não pode falar de diversos assuntos. Você tem que falar de um determinado assunto para que pessoas que gostam desse determinado assunto possam chegar até você e possam, em algum momento, querer comprar algo de você, porque você vai oferecer coisas que ele realmente gosta, coisas realmente que ele quer comprar, coisas realmente que ele tem um desejo ou que seja uma dor, que você transforme a vida dele com esse produto. Então, é muito importante a gente ter esse conhecimento, que a gente vai atrair pessoas qualificadas produzindo conteúdo estratégico. O que é o conteúdo estratégico? Conteúdo estratégico é nada mais do que você falar o que o seu cliente quer ouvir. Beleza? Você também pode fazer isso através de YouTube, com um canal de YouTube de nicho também, onde você vai falar de um determinado assunto e pessoas vão querer olhar o seu canal porque é um assunto que ela tem interesse, beleza? E aí a gente faz isso através do SEO, que também é uma técnica que a gente precisa aprender dentro do YouTube para poder conseguir resultado. Através de blog no Google também, apesar que essa técnica a gente utiliza muito pouco hoje em dia, porque o Instagram hoje tem um alcance muito grande e também o SEO no Google ficou um pouco difícil de realizar pela quantidade de pessoas que já tem blog lá. Então, eu focaria mais em Instagram e YouTube, beleza? A gente pode também alcançar leads qualificados com anúncios nas redes sociais. E eu falo anúncios criativos, não quero dizer que tem que ser anúncio engraçado. Anúncio criativo é um anúncio que tenha uma copy boa, que a gente consiga falar com o nosso cliente através dessa copy, através desse anúncio criativo, e a pessoa vai se sentir atraída para poder chegar até você. E a gente pode produzir esses anúncios no Facebook, no YouTube, no TikTok. Então, através desses anúncios, a gente também consegue atrair os nossos potenciais clientes, beleza? Existe também a possibilidade de você criar anúncios no Google Ads ou no Bing Ads, que já é uma técnica que a gente tem que fazer por palavra-chave, ou pela rede de pesquisa, que também seria algo por interesse. Por palavra-chave já seria algo mais direcionado para o que o cliente está procurando na internet, também é uma técnica de atração muito boa. Então aqui a gente tem várias formas de atrair o cliente, mas a gente tem que entender essa base, que a gente precisa construir algo que atraia os nossos clientes, e para isso a gente vai precisar de uma copy muito boa, vai precisar de design legal, vai precisar produzir conteúdo que realmente tenha valor. O que eu vejo na internet hoje em dia é muito conteúdo vago, é muito conteúdo copiado. Isso também já não dá certo mais. Não dá certo mais você querer copiar conteúdo dos outros e querer jogar na sua rede social. Você precisa estudar o seu cliente, você precisa estudar o seu lead para que você possa produzir o seu tipo de conteúdo. Você não precisa ficar copiando dos outros. Claro, você se inspirar em alguma referência ou outra, ou pegar algum gatilhozinho que ficou legal em alguma publicação de um grande player, não tem problema. Se inspirar em outras pessoas para produzir conteúdo, não tem problema. O que a gente não pode é copiar, a gente tem que ser autêntico. Beleza? Tá bom. E o que a gente tem que fazer depois que a gente já atraiu o cliente e ele está nas nossas páginas? O que a gente precisa fazer para a gente partir para o próximo passo, que seria o relacionamento? A gente precisa oferecer uma isca digital. Mas por que, Everson? Por que uma isca digital? Porque a gente só vai conseguir o contato do cliente e colocar na nossa lista de contatos
a gente só vai conseguir o contato do cliente se a gente oferecer uma isca digital. Porque sem essa isca digital, não tem como o cliente te passar o e-mail dele, te passar o WhatsApp. A gente tem que oferecer algo pro nosso lead, pro nosso cliente, para que ele forneça o contato dele para nós e a gente entregue essa isca pro nosso cliente. Entendeu? Então, essa isca digital também é uma técnica que a gente precisa ter em mãos para poder atrair os clientes e partir para a etapa de relacionamento. Sem isso, a gente não consegue partir para a próxima etapa. Então, você só irá se relacionar com o seu lead se você tiver o contato dele, seja o e-mail, seja o WhatsApp, seja o número de telefone, seja o Telegram, e assim vai. E como conseguir o contato? Como que a gente consegue esse contato? Então, a gente pode produzir uma página de captura, onde nessa página de captura a gente vai divulgar no Instagram, vai divulgar no YouTube, vai divulgar no Facebook ou no Pinterest, onde for. E a gente vai conseguir o contato do cliente, porque ele vai, nessa página de captura, ele vai deixar o e-mail dele, vai deixar o nome dele, vai deixar o WhatsApp dele. Então, ele vai fornecer esses dados para nós e a gente vai entregar depois um e-book, ou vai entregar um mini curso, ou vai entregar algumas apostilas, alguma coisa a gente vai entregar para ele depois que ele fornecer o contato dele para nós. Então a gente pode conseguir o contato através de página de captura, ou através de botão do WhatsApp na bio do Instagram. Você vai fazer uma postagem lá, por exemplo, e vai falar: estou fornecendo o meu contato do WhatsApp na minha bio. Corre lá na minha bio e pegue e me chame no WhatsApp, por exemplo. Ou a gente vai colocar o botão do Instagram em algum anúncio patrocinado, em algum history. Ou a gente vai conseguir também o contato através de um formulário de site. Então tem diversas formas da gente conseguir o contato do cliente. E eu digo uma coisa para vocês, isso eu já escutei dos grandes players também, do Érico Rocha sempre fala sobre isso. O que acontece? A nossa lista de contatos é o ativo mais importante que a gente tem no nosso negócio. Nada é mais importante do que essa lista de contatos, porque essa lista de contatos nada mais é que a nossa lista de potenciais clientes. São para essas pessoas que a gente vai conseguir vender. Então, esse é o ativo mais importante do nosso negócio. Então, prestem bastante atenção nisso. O que eu estou falando para vocês aqui é muito importante, mas muito importante. A galera não solta isso aí de graça na internet, não, do jeito que eu estou soltando aqui. Eles deixam para falar nos cursos, eles deixam para falar nas palestras. E eu estou dizendo para vocês aqui, a lista de contatos é a coisa mais importante que você tem que ter no seu negócio online, beleza? Mas vamos lá, vamos em frente. Vamos em frente. Então, depois que a gente atraiu o nosso potencial cliente, a gente vai partir para a etapa de relacionamento. E eu coloquei aqui com tráfego também, porque dentro do relacionamento, o tráfego vai continuar existindo. A pessoa não precisa estar falando com você diretamente no WhatsApp para ela poder estar se relacionando com você. Se ela está vendo uma publicação sua, um anúncio seu, ela vai estar se relacionando com você ali. De forma indireta, mas ela estará se relacionando com você. Então o tráfego está sempre presente. O tráfego é uma das coisas mais importantes também que existem no marketing digital, beleza? Mas como é que a gente vai se relacionar com o cliente? O primeiro conceito que eu quero deixar para vocês é que, de maneira geral, o lead não chega até você, ele não chega até uma página de vendas, no e-mail ou no WhatsApp, em qualquer lugar, ele não chega pronto para comprar. De acordo com estatísticas, um cliente, um lead, ele tem que ter entre 5 e 7 contatos com um produto para poder realizar uma compra. Mas então, como é que você vai fazer para poder se relacionar com o seu cliente? Também, hoje em dia existem diversas ferramentas que você pode fazer isso. Eu vou apresentar algumas para vocês aqui. Existe o tão famoso e-mail marketing, que é talvez aí uma das primeiras formas que foram encontradas de como você iria se relacionar com o seu cliente, mas aí você me faz uma pergunta. Mas Everson, eu vou ter que responder todos os e-mails, um por um. Por exemplo, eu recebi 100 e-mails de leads, eu vou ter que responder um por um. Não, você não vai precisar responder um por um. Hoje em dia existem ferramentas muito avançadas que você pode automatizar toda a entrega
dos seus e-mails. Ou seja, você não vai precisar ficar ali respondendo um por um. Você vai criar uma máquina de entrega de e-mails para os seus clientes. Então, é uma ferramenta assim fantástica ainda. Tem muita gente que desdenha do e-mail marketing, mas é uma ferramenta ainda que funciona demais. E se você quiser criar um negócio próspero, você vai ter que utilizar o e-mail marketing. Não tem para onde fugir. Tem o WhatsApp, que hoje em dia, na minha opinião, é a ferramenta mais poderosa que a gente tem em mãos, principalmente para o afiliado iniciante. Eu vejo muito afiliado aí desprezando o WhatsApp porque ele tem que ficar respondendo as pessoas. Poxa, mas se você não quer responder as pessoas, você já está com preguiça de responder as pessoas, você não quer vender. Você quer criar um conteúdo, criar alguma coisa, sentar a bunda no sofá e ficar lá vendendo. Não vai acontecer isso. Isso não vai acontecer, isso é impossível. Então o WhatsApp é uma ferramenta ali fantástica para você começar a fazer algumas vendas, para você fazer a sua primeira venda, fazer as primeiras 10 vendas, conseguir um faturamento para depois você investir em tráfego. Então não despreze o WhatsApp. Eu digo que para quem está iniciando, a melhor ferramenta para poder vender é o WhatsApp. Tem também o Telegram, que você consegue conversar com a pessoa diretamente, você consegue produzir conteúdo para ela no Telegram também. Tem o direct do Instagram. Poxa vida, o direct do Instagram, eu vejo um monte de gente reclamando que poucas pessoas falam com ele no Instagram, e aí quando as pessoas vêm, ele está desanimado de responder. Poxa, mas se 3, 4 pessoas estão falando com você no Instagram, você não quer responder. Imagina quando você receber aí 100 mensagens, você não vai querer responder também. Então, essas ferramentas, elas não podem ser menosprezadas, elas têm que ser utilizadas, elas estão aí para a gente utilizar, para a gente poder entender o cliente, para a gente poder conversar com ele. Essa questão de entender o cliente é uma coisa muito importante, mas muito importante, que você vai precisar fazer. E essas ferramentas você fala diretamente com o seu cliente, então você tem que utilizar. Beleza? Então, é assim que a gente vai se relacionar com o nosso cliente. E aí, após manter o relacionamento, depois de muito tempo que você já conversou com a pessoa, você já sabe as dores dessa pessoa, o que você tem que fazer? A gente precisa utilizar de estratégias de copy para a gente poder entregar a oferta. Porque se a gente entregar a oferta na hora errada, a gente pode queimar uma venda. E essa pessoa, de repente, não vai querer comprar mais de você, porque você ofereceu na hora errada. Ela não estava pronta ali para poder passar o cartão de crédito, para poder emitir o boleto e pagar. Ela não estava pronta. Então, a gente tem que saber o momento certo, a gente tem que ter esse feeling. E através das estratégias de copy que a gente vai utilizando, o cliente vai respondendo e a gente vai sentindo que ele tá se convertendo ali para poder realizar a compra. Então, eu digo para vocês, não tente vender no primeiro contato. A pessoa vai cair ali para você no seu funil, não tente vender para ele no primeiro contato. Entenda ele. A maior ferramenta que a gente tem é escutar o cliente. Eu trabalhei em vendas um bom tempo no ramo corporativo e muitas vezes eu realizava vendas sem falar quase nada. Eu ficava só escutando o cliente e depois eu já tinha um produto para entregar para ele, porque eu entendia o que ele queria. Eu entendia. Então escutar o cliente é muito bom para você poder fazer a sua oferta na hora certa. Beleza? Então, depois que você se relacionou com o seu cliente, o que vai acontecer? Eu te dou os parabéns. Porque você chegou na etapa de conversão e na etapa de conversão você vendeu. Você conseguiu realizar a sua venda. Meus parabéns. A gente tem que pegar isso que deu certo e fazer com outras pessoas. E aí, se você chegou até aqui, aplicou os conceitos anteriores da melhor forma, você conseguiu vender. Mas isso não termina aqui. Você tem que continuar se relacionando com o seu cliente. E por que você tem que continuar se relacionando com o seu cliente? Porque lá na frente, quando ele precisar de alguma outra coisa, ele tiver com alguma outra dor, e você tiver a solução para ele, você vai poder oferecer outro produto para ele. Se você vendeu e largou essa pessoa vai te esquecer daqui a um tempo. Então, se você continuar mantendo relacionamento com essa pessoa, eu não estou falando para você ficar conversando com ela no WhatsApp, não. Você vai produzir conteúdo estratégico, conteúdo que essa pessoa tem interesse. E através desse conteúdo você vai estar se relacionando com essa pessoa. E aí quando ela precisar de alguma coisa, ela vai lembrar de você. Fala, poxa, eu vou lá na página do Everson ver o que está acontecendo, sobre o que ele está falando. Ou às vezes ele nem vai precisar atrás de você.
você já vai ter uma experiência tão grande que você, com o seu conteúdo, você já vai conversar com essa pessoa indiretamente, porque você já vai estar falando o que ela quer ouvir, entendeu? Então, com isso, com essas coisas que eu afirmo para vocês que não tem essa parada de você construir um negócio na internet, depois você ir para a praia e ficar esperando as vendas acontecerem. Não, isso não existe. Foi o que eu falei na primeira aula. As grandes referências, os caras que praticamente dominam o mercado, esses caras eles não param. O Érico Rocha, todo dia de manhã, ele tá fazendo live no Instagram. Todos os dias. Todos os dias. Ou seja, ele já vende demais. Ele já vende muito e mesmo assim ele tá lá. Por quê? Ele tem muito a oferecer ainda. E ele só consegue fazer isso se ele continuar colocando a cara para bater. Beleza? Então é isso que a gente tem que fazer. É assim que a gente vai converter os clientes. E depois que a gente converter, o que a gente tem que fazer? Eu já estava quase passando aqui direto e sem falar sobre isso. A gente tem que pegar isso, analisar o que a gente fez de melhor e a gente tem que replicar isso para a gente poder escalar o nosso negócio, certo? Mas como? Aí você pode me perguntar, mas Everson, como eu vou fazer isso? Como eu vou analisar? Gente, hoje em dia a maioria das ferramentas que a gente utiliza na internet, eles fornecem dados para a gente poder analisar. Então, quando você, por exemplo, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou abrir meu Instagram. E eu vou ver aqui alguma publicação do meu perfil que deu algum resultado legal. Espera aí só um minutinho que está carregando. Vamos lá, vamos descer aqui. Por exemplo, eu sei de cabeça porque eu analisei muito, eu sei que essa publicação aqui, ela deu um resultado muito legal. E como é que eu sei disso? É muito simples. Se você tiver uma conta comercial no Instagram, você vem aqui nesse botão Ver Insights e você já vê qual foi o resultado. Ó, e olha o resultado dessa publicação. Eu tive 200 salvamentos aqui. Ou seja, 200 pessoas que salvaram esse conteúdo, porque em algum momento eles vão querer consultar e fica mais fácil se ele está salvo. Eu tive aqui 140 curtidas, eu tive 323 visitas no meu perfil. Olha o que é muito importante aqui, ó. Eu tive 216 seguidores, certo? Eu gastei aqui R$18 para poder conseguir esses 216 seguidores. Ou seja, essa publicação ela deu muito certa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar alguma publicação, fazer alguma publicação parecida com essa para poder colher mais resultados, para poder crescer o meu negócio. Então, você vê como é importante essa análise, né? A questão de analisar é muito importante, porque os dados estão aí para a gente poder analisar e ver o que deu certo e poder fazer mais vezes. E sem isso a gente não vai conseguir. Então, o Instagram, o YouTube, o Google, eles querem fornecer isso porque eles têm interesse que a gente produza mais. Porque se a gente produzir mais, mais pessoas estarão presentes na plataforma e é isso que eles querem. Eles querem mais usuários. Eles querem gente o dia inteiro no Instagram, eles querem gente o dia inteiro no Google, eles querem gente o dia inteiro no YouTube. Então é muito importante essa história de que o algoritmo não ajuda a gente. Isso aí é mentira. O algoritmo está aí para realmente ajudar os produtores. Ele está aí para a gente conseguir alcançar os resultados e ele fornece dados para que a gente possa melhorar isso. Então, a gente tem que tirar isso da mente, achar que as coisas conspiram contra nós. Não, a gente só precisa entender como fazer, entender o algoritmo. Depois que a gente entendeu, poxa vida, as coisas ficam bem melhores para nós. Beleza? Então, esses são os 4 pilares aí do marketing digital. Eu digo para vocês, gente, uma coisa muito importante. Se a gente aprender a fazer isso, se a gente aprender a fazer isso bem, não tem como, a gente vai vender e a gente pode vender qualquer coisa na internet, qualquer coisa. Tirem da mente que vocês não conseguem, porque é muito difícil. Eu quero que vocês tirem da mente também o fácil. Gente, corram do fácil. Se é fácil, todo mundo faz e todo mundo vai ganhar dinheiro. E não tem como isso acontecer. Se você ficar indo atrás só do fácil, você não vai fazer nada na sua vida. Porque o fácil qualquer um faz. O fácil qualquer um faz. Agora ali não, você estudar, você entender, você querer fazer o seu melhor, fazer tudo com alta performance.
Isso aí é mais difícil. Isso aí são poucas pessoas que vão fazer. Eu tenho certeza que poucas pessoas aqui do grupo vão querer continuar, vão querer fazer o difícil. Essa é a verdade. Muita gente já está saindo, às vezes sai do grupo, né? Porque às vezes não está entendendo ou está achando difícil. Mas você que vai ficar, você que está com vontade, presta bastante atenção nisso. Seja um diferenciado, seja a pessoa diferenciada, seja a pessoa que quer fazer o difícil. Porque se você fizer o difícil, você vai colher os frutos. Beleza? E aí, mas agora que eu já domino os fundamentos do marketing digital, o que eu devo fazer? Então, o que você deve fazer? Esse será o tema da nossa próxima aula, porque falar tudo em uma aula só ficaria muito pesado. Eu acho que vocês devem pegar essa aula aqui e assistir mais de uma vez, por exemplo, poder fixar muito bem esse conceito para chegar na próxima aula já sabendo mais ou menos o que eu vou falar. Beleza? Então, o que a gente tem que fazer depois que a gente dominar os fundamentos do marketing digital é o tema para a nossa próxima aula. Beleza? Então é isso, gente. Eu peço que vocês que ficaram até aqui o final da aula, mais uma vez eu pedi para vocês se inscreverem aqui no meu canal, deixar um like aqui também se você gostou dessa aula, ativar o sininho das notificações. E eu vou deixar o link aqui também da minha página na plataforma vizinha, no Instagram. Eu vou deixar o meu arroba aqui. Também me segue lá, porque por lá eu também solto bastante conteúdo gratuito, bastante coisa que eu tenho aprendido, eu tenho colocado lá também. Beleza? Então é isso, meu povo. Até a próxima aula. Tchau!